Pessoal, o senhor Campos Neto deu uma cutucada legal no Lula aqui de duas formas. Deu uma fala dele apenas que atingiu o Lula de duas maneiras, né? Ele deu uma entrevista, que é uma fala, aliás, um discurso, numa sessão solene lá na Alesp, lá em São Paulo. Aconteceu ontem, dia 10 de junho, estou gravando isso aqui na noite do dia 11, e ele falou basicamente que o atual governo, o governo Lula, foi o primeiro teste real da autonomia do Banco Central, né? Vamos conversar sobre esse assunto aqui, ver o que o Campos Neto falou e entender o que isso aqui significa na prática. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, o ponto aqui todo foi uma sessão solene ali, não sei se na verdade ele estava recebendo ali alguma coisa, né? Na verdade ele recebeu a medalha de honra ao mérito legislativo e tudo mais. Você sabe, né? O Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, talvez futuro presidente da República, né? Mas também aqui alguns nomes de direita lá da Assembleia Legislativa de São Paulo viabilizaram a entrega dessa medalha, essa premiação, esse reconhecimento ao senhor Campos Neto, presidente do Banco Central aí do Brasil, né? Tinha outras autoridades participando aqui também dessa sessão solene, né? O próprio Bruno Dantas lá do TCU, ex-governadores do estado de São Paulo, gente do Tribunal de Contas ali de São Paulo e tudo mais. Enfim, tinha uma galera participando, até o André Esteves, baba-ovo do Lula, estava presente aqui nesse momento, né? Então, de fato aqui, o Campos Neto aproveitou a oportunidade para falar da autonomia do Banco Central. Ele fez aqui um discurso, resumindo aqui em 8 capítulos, a história dele à frente do Banco Central. Você sabe, né? Ele já está no final desse período dele aí e tudo mais, só que nesses 4 anos em que ele está à frente da autarquia, ele passou aqui pela pandemia, pela criação do Pix aqui, inclusive, e, obviamente, pela transição entre os governos. Então, ele falou aqui a respeito da lei da autonomia do Banco Central, que foi sancionada em 24 de fevereiro de 2021, não tem tanto tempo assim, essa é a verdade. E, segundo o Campos Neto, essa lei representa um marco no desenvolvimento institucional do nosso país. E outras coisas aqui e tudo mais, né? E, de fato, a verdade é que essa questão da autonomia do Banco Central é o que garante hoje no Brasil uma inflação ainda controlada. Está saindo um pouco de controle agora, porque não há quem faça milagre com o governo Lula aí, mas a verdade é que se o Lula pudesse trocar presidente do Banco Central a hora que ele quisesse, como ele fez com a Petrobras, ele teria colocado um homem dele ali há muito tempo para baixar a taxa de juros na marra, e isso obviamente faria estourar a inflação aqui no país. Então, certamente, esse papel do Campos Neto como um contraponto ao desgoverno Lula só é possível, só é viável por conta dessa lei aí aprovada na época do governo Bolsonaro. Portanto, né? Então, de fato, ele cita o atual governo, depois de fazer esse preâmbulo sobre a questão da autonomia do Banco Central, e disse aqui o seguinte: com o início do novo governo, veja que ele não falou diretamente PT, não falou diretamente o Lula, mas, ok, todo mundo está entendendo o discurso dele. Com o início do novo governo, iniciou-se também o primeiro teste real da autonomia, um período que foi alvo de questionamentos, né? O trabalho do Banco Central foi questionado em muitos momentos, mas estamos convencidos de que, com o passar do tempo, os benefícios da autonomia se tornaram mais claros, bem como o entendimento do caráter técnico das ações adotadas pelo Banco Central. Eu discordo desse último ponto, porque, na verdade, o Lula vai colocar alguém lá no Banco Central para substituir o Campos Neto que seja subserviente ao próprio Lula. Veja, essa autonomia garante que nem o próprio Lula vai poder tirar o indicado dele desse cargo. Ou seja, o Lula vai apostar todas as fichas
no poste mais poste que ele conseguir encontrar para ficar nesse cargo aí. Aquela pessoa, sabe, uma Dilma Rousseff da vida. É isso que ele vai querer colocar no comando do Banco Central para não arriscar ficar o resto do seu mandato com alguém que não faz o que ele manda. Então, com base nisso, já antevendo qual é o perfil de quem vai ocupar o comando do Banco Central a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente percebe que os benefícios da autonomia do Banco Central não vão ficar tão claros assim, porque não haverá autonomia na prática. Formalmente, sim, na prática, não. Mas o começo do que ele falou aqui é bastante correto, bastante evidente, mais do que isso, é uma cutucada muito forte no Lula. Essa é a verdade, porque Campos Neto falou com todas as forças que o governo Lula pressionou a sua gestão do Banco Central para fazer um determinado tipo de política monetária que agradasse ao Lula. Porque, basicamente, o que o Campos Neto assume em todo o seu discurso aqui é que ele trabalhou em benefício da economia brasileira. Então, qualquer decisão dele é puramente técnica. Ele falou aqui caráter técnico das ações adotadas pelo Banco Central. Se é verdade ou não, não sei. É o ponto que o Campos Neto está defendendo no seu discurso. Então, ele age de forma técnica para garantir o que é melhor para o Brasil em matéria de política monetária. Se o governo atual está pressionando para que algo diferente seja feito, na verdade o que o Campos Neto está dizendo é que o governo Lula está pressionando para que a economia brasileira piore. Basicamente é isso, o que nos leva a entender, e ele não deixou isso aqui implícito, na verdade foi até, deixou assim de uma forma bastante clara para quem quiser digerir o discurso dele, que essa pressão toda é puramente política. Não tem um viés de melhora econômica, mas sim um viés de melhora do capital político do governo Lula. Então ele claramente está dizendo que desde o primeiro dia do mandato do Lula, desde o início aqui, né, com o início do novo governo, a autonomia do Banco Central tem sido pressionada consideravelmente por conta de divergências óbvias entre a forma de ver a economia e a condução do país. Campos Neto tem um olhar muito mais técnico e o Lula quer apenas usar o Banco Central, o real, a economia brasileira, tudo em favor do seu projeto de poder. Tudo é uma ferramenta nas mãos do PT, do Lula, para essa finalidade aí. Só que, além de criticar o governo atual, o Campos Neto está elogiando o governo anterior. Porque, olha só, o negócio aqui da autonomia do Banco Central, isso foi sancionado lá em fevereiro de 2021. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, e ficou vigorando praticamente 2 anos. Portanto, ou seja, durante 2 anos, é o que a gente depreende do discurso do Campos Neto, o Banco Central não teve problema algum com a sua autonomia. O governo Bolsonaro não pressionou o Banco Central, não houve um teste real de autonomia por conta de interferências políticas dentro dessa autarquia. O primeiro teste foi só com o governo Lula. Então veja, portanto, que o Campos Neto não teve problema nenhum aqui em elogiar o governo anterior, fazendo um contraponto dele em relação ao governo Lula. Um governo Bolsonaro que não testou a autonomia do Banco Central e o governo Lula que fez isso desde o primeiro momento. E eu volto a dizer, volto a pontuar aqui, é justamente essa ação autônoma do Campos Neto e vários outros diretores do Banco Central. É claro, aqueles que ainda compõem por pouco tempo a maioria no Copom, é por conta da ação desses indivíduos que, na verdade, o Brasil não foi para o saco ainda em matéria econômica. Eles estão trabalhando duro com toda essa pressão política em cima deles, com gente da mídia, inclusive, reclamando, falando que está errada a condução econômica e tudo mais. O Banco Central tem trabalhado dessa forma, sendo caluniado pelo governo, pelo partido do governo, pelo Lula, por ministros do Lula. Essa gente toda que depois comemora os dados da inflação, inflação baixinha, tá controlada e tudo mais. Algo que deve ser colocado exclusivamente na conta do Banco Central, né? Então, acho sim que o Campos Neto merece essa medalha aqui e tudo mais, de honra ao mérito, principalmente pelo que ele fez a partir de 1º de janeiro de 2023, com o Lula de volta no poder, né? Infelizmente, contudo,
Nós não teremos isso por muito tempo. Daqui a 6 meses de um pouquinho, o Campos Neto deixa o seu mandato. Não sabemos ainda quem que o Lula vai colocar no lugar dele, se vai ser o Gabriel Galípolo mesmo e tudo mais, mas eu friso o que eu já falei, o Lula vai colocar a pessoa mais subserviente que ele puder por conta da autonomia do Banco Central, porque ele não vai poder destrocar essa pessoa depois aí, né? E com esse cenário de alguém mais subserviente ao Lula, que vai cortar a taxa básica de juros de qualquer jeito, talvez até num ritmo muito acelerado, e ao mesmo tempo em que a situação fiscal do Brasil se deteriora ainda mais, nós vamos ter mais inflação. Não tem como, essa equação é muito simples de resolver. Mais gastos públicos expandindo a base monetária e uma taxa de juros menor, meu amigo, vai ser o desastre da inflação se desenhando diante dos nossos olhos. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!